Pensei em escrever sobre os últimos 4 anos, um período agitado para o Bitcoin e para mim. Para quem não me conhece, sou Hal Finney. Comecei em criptografia trabalhando em uma versão inicial do PGP, trabalhando em estreita colaboração com Phil Zimmermann. Quando Phil decidiu fundar a PGP Corporation, fui um dos primeiros contratados. Eu trabalharia no PGP até minha aposentadoria. Ao mesmo tempo, me envolvi com os cypherpunks. Executei o primeiro remailer anônimo baseado em criptografia, entre outras atividades. Avanço rápido para o final de 2008 e o anúncio do Bitcoin. Percebi que os criptográficos de barba grisalha, eu tinha 50 e poucos anos, tendem a ficar cínicos. Eu era mais idealista, sempre amei cripto, o mistério e o paradoxo dela. Quando Satoshi anunciou o Bitcoin na lista de discussão de criptografia, ele teve uma recepção cética na melhor das hipóteses. Os criptógrafos já viram muitos grandes esquemas de noob sem noção. Eles tendem a ter uma reação instintiva. Eu era mais positivo. Há muito tempo eu estava interessado em esquemas de pagamento criptográficos. Além disso, tive a sorte de conhecer e me corresponder extensivamente com Veidai e Nick Szabo, geralmente reconhecidos por terem criado ideias que seriam realizadas com o Bitcoin. Fiz uma tentativa de criar minha própria moeda baseada em prova de trabalho, chamada RPOW. Então eu achei o Bitcoin fascinante. Quando Satoshi anunciou o primeiro lançamento do software, eu o peguei imediatamente. Acho que fui a primeira pessoa além de Satoshi a administrar Bitcoin. Eu minerei o bloco 70 e poucos e fui o destinatário da primeira transação de Bitcoin, quando Satoshi me enviou 10 moedas como teste. Eu mantive uma conversa por e-mail com Satoshi nos dias seguintes, principalmente eu relatando bugs e ele corrigindo-os. Hoje, a verdadeira identidade de Satoshi se tornou um mistério. Mas, na época, pensei estar lidando com um jovem de ascendência japonesa, muito inteligente e sincero. Tive a sorte de conhecer muitas pessoas brilhantes ao longo da minha vida, por isso reconheço os sinais. Depois de alguns dias, o Bitcoin estava rodando de forma bastante estável, então deixei rodando. Aqueles eram os dias em que a dificuldade era 1 e você encontrava blocos com CPU, nem mesmo GPU. Eu minerei vários blocos nos dias seguintes. Mas desliguei porque fazia meu computador esquentar e o barulho do ventilador me incomodava. Em retrospecto, gostaria de ter mantido isso por mais tempo, mas por outro lado tive uma sorte extraordinária de estar lá no começo. É um daqueles copos meio cheios e meio vazios. A próxima vez que ouvi falar do Bitcoin foi no final de 2010, quando fiquei surpreso ao descobrir que não apenas ainda estava funcionando, mas os Bitcoin realmente tinham valor monetário. Tirei a poeira da minha carteira antiga e fiquei aliviado ao descobrir que meus Bitcoin ainda estavam lá. À medida que o preço subia para dinheiro real, transferi as moedas para uma carteira offline, onde espero que valham algo para meus herdeiros. Falando em herdeiros, tive uma surpresa em 2009, quando fui repentinamente diagnosticado com uma doença fatal. Eu estava na melhor forma da minha vida no início daquele ano, havia perdido muito peso e começado a correr em distância. Eu tinha corrido várias meias maratonas e estava começando a treinar para uma maratona completa. Trabalhei até 20 milhas corridas e pensei que estava tudo pronto. Foi quando tudo deu errado. Meu corpo começou a falhar. Eu falava arrastado, perdi a força nas mãos e minhas pernas demoraram a se recuperar. Em agosto de 2009, recebi o diagnóstico de ELA, também chamada de doença de Lou Gehrig, em homenagem ao famoso jogador de beisebol que a contraiu. A ALS é uma doença que mata neurônios motores, que transportam sinais do cérebro para os músculos. Causa primeiro fraqueza e, em seguida, aumenta gradualmente a paralisia. Geralmente é fatal em 2 a 5 anos. No início, meus sintomas eram leves e continuei trabalhando, mas o cansaço e os problemas de voz me obrigaram a me aposentar no início de 2011. Desde então, a doença continuou sua progressão inexorável. Hoje, estou essencialmente paralisado. Sou alimentado por um tubo e minha respiração é assistida por outro tubo. Eu opero o computador usando um sistema ear-tracker comercial. Ele também tem um sintetizador de fala, então esta é a minha voz agora. Passo o dia todo na minha cadeira de rodas motorizada. Elaborei uma interface usando um Arduino para poder ajustar a posição da minha cadeira de rodas usando meus olhos. Foi um ajuste, mas minha vida não é tão ruim. Ainda posso ler, ouvir música e assistir TV e filmes. Recentemente, descobri que posso até escrever código. É muito lento, provavelmente 50 vezes mais lento do que antes. Mas ainda amo programar e isso me dá objetivos.
Atualmente estou trabalhando em algo que Mike Arn sugeriu, usando os recursos de segurança dos processadores modernos, projetados para suportar Trusted Compute, para proteger as carteiras Bitcoin. Está quase pronto para lançar. Só tenho que fazer a documentação. E, claro, as oscilações de preço dos Bitcoins são divertidas para mim. Eu tenho pele no jogo. Mas consegui meus Bitcoin por sorte, com pouco crédito para mim. Eu vivi o crash de 2011. Já vi isso antes. Assim como vem, também vai. Essa é minha história.